Boa tarde, pessoas queridas. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês pela presença em mais uma live do GEALIN, na página do Facebook, que depois também vai estar disponível na nossa página no YouTube, junto com o acervo de lives que nós estamos fazendo, né, e que já estão disponíveis na nossa página no YouTube. A live de hoje é muito especial porque a gente recebe uma professora muito querida, professora Cristelle Dodani, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero incentivar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Então, no YouTube, no Facebook, no Insta, a gente tem também uma página no Instagram. E em cada uma dessas redes sociais, a gente tem um conteúdo específico, preparado para vocês com muito carinho, né? O grupo GEALIN, que é o grupo de estudos em aquisição de linguagem, coordenado pela professora Alessandra Del Ré, da Unesp de Araraquara, prepara aí para vocês toda semana e a cada 15 dias as lives, conteúdo de qualidade, visando levar para vocês os resultados das pesquisas científicas feitas, desenvolvidas nos grupos de pesquisa, tanto no GEALIN, quanto no Grupo na Língua, quanto em grupos parceiros, com uma linguagem acessível, para que todos tenham acesso a conteúdo de qualidade, a informação de qualidade, tá bom? Então, nos sigam aí nas redes sociais, dá o seu like, seu joinha. Hoje, quero apresentar a professora Cristelle Dodani, que vai estar falando com a gente sobre linguagem dirigida à criança. A professora Cristelle Dodani é professora em Ciências da Linguagem na Université Paul Valéry, em Montpellier, na França, desde 2006, e ela também é membro do laboratório Praxilang. Ela leciona e desenvolve pesquisas, principalmente na área de fonética e aquisição de linguagem. Obteve seu doutorado em 2003 na Université de Franche-Comté, na França. E ela tem 3 pós-doutorados, primeiro no Instituto de Ciências Cognitivas do Bron, o segundo no Laboratório Dynamique du Langage em Lyon, e o terceiro na Unesp de Araraquara, que é uma parceirona da Unesp, já que ela veio para cá, né, como professora visitante, várias vezes, atuou várias vezes como professora visitante na Unesp de Araraquara. E desde 2012, ela coordena, junto com a professora Alessandra Del Ré, uma parceria entre a Université Paul Valéry de Montpellier e a Unesp de Araraquara. A Cristelle atua principalmente nos seguintes temas de pesquisa: linguagem dirigida à criança, que é o nosso tema de hoje, e no nível das produções infantis no período de transição entre a proto-linguagem e a primeira sintaxe do francês, com foco na prosódia. Ela também atua no tema disfluências em crianças típicas e atípicas, crianças gagas, durante o período de gagueira transitória, junto com o professor Fabrice Hirsch. E no Brasil, ela desenvolveu também esse trabalho com as professoras Angelina Nunes de Vasconcelos, que esteve com a gente há 15 dias, falando sobre a argumentação, e também com a professora Esther Scarpa, um nome importantíssimo na aquisição no Brasil. Ela também trabalha sobre sincronização entre prosódia e gesto em adultos e crianças, projeto Modalize, na descrição da prosódia em pessoas com autismo, e junto com a professora Alessandra Del Ré e o grupo GEALIN na língua, sobre o riso e o humor infantil, e também junto com os foneticistas do laboratório Praxilang. Em suma, para fechar tudo isso, ela, como flautista professora e como pesquisadora amante de música, protomusicista ou músico prosodista, ela gosta de estar no limite entre a música e a linguagem, fascinada por sons, por ritmos, por melodias, e pela forma como tudo se organiza e se entrelaça para constituir a partitura das nossas produções linguísticas. Acima de tudo, adora trabalhar a musicalidade das linguagens emergentes e das linguagens em geral, e é, sobretudo, essa sensibilidade musical que tem impulsionado a professora Cristelle ao longo do seu percurso profissional. Que linda apresentação, Cristelle. Seja bem-vinda, a francesa mais brasileira que eu conheço. Muito obrigada, Rô. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bonsoir a tout le monde, porque aqui é a noite. Tenho muito prazer de ver esse convite do GEALIN, um grupo querido que eu conheço desde muito tempo. Então,
eu sou muito contente de falar sobre linguagem dirigida à criança, porque por causa da musicalidade desse tipo de língua. Para mim é muito musical, mas a gente vai falar mais sobre isso. Cristelle, é um prazer te receber. Você sabe que você é a nossa parceira de sempre, né? Eu conheço a Cristelle desde 2009, quando eu comecei no mestrado. Faz tempo, hein, Cristelle? Eu comecei sem falar nada de português, eu estava falando uma mistura de inglês e de francês. E agora já é uma brasileira, já praticamente. Bem-vinda. A Cristelle vai falar em português com a gente, e quando ela precisar, ela fala em francês e a gente traduz e vocês entendem. E esse que é o legal, a gente misturar tudo e, no fim, a gente se compreende. Cristelle, vamos começar? Primeira coisa que eu tenho para te perguntar, o que é esse negócio de linguagem dirigida à criança? O que é isso? Qual que é a diferença? Quais são as características? Por que tem um nome específico isso? Linguagem dirigida à criança. Talvez o melhor seria de ouvir esse tipo de língua, esse tipo de registro que é muito especial. Quando você ouve, é óbvio que são essas características. Talvez podemos já começar para ouvir Gustavo, que é muito conhecido, esse vídeo é muito conhecido em nosso grupo. A gente vai ouvir ele e tem uma surpresa dentro desse vídeo. Fernanda vai colocar para a gente, então, o vídeo. Eu quero. Eu só converso quando eu quero. É? Você tá conversando com o papai? Hein? É? Hein? Eu gosto Esse vídeo é uma graça. É uma graça. E o mais legal é que não é uma mãe que fala, mas é um pai. E o que ele faz? Ele está fazendo quando ele está falando ao menino, Gustavo, ele está, eu vou fazer com a mão, ele exagera a prosódia justamente. Então, é a maior característica desse tipo de língua, um tipo de registro especial, que é marcado pela uma prosódia muito exagerada, uma entonação que é muito mais aguda, um ritmo muito mais lento, pausas que são muito longas, tudo é exagerado, se vocês quiserem. Todo mundo faz, na verdade, esse tipo de linguagem quando você está conversando com um menino, uma menina. Não tem só o fenômeno da prosódia que é exagerada, mas os enunciados são mais curtos, mais ritmados, a significação é mais simples. Tudo é como se você quiser, vocês tinham um modelo de linguagem simplificado para a criança. Que é engraçado também é que é a tradução. Quando a gente quer ser sério, Sério? A gente fala linguagem dirigida à criança, langage adressé à l'enfant par rapport ao langage adressé à l'adulte, em português. É muito sério. Mas a denominação mais comum é manies, em português. Manies. Em francês, mamané. Mamané. Mas não é bonito em francês. eu vi hoje, eu não sabia, tem pessoas que falam que a linguagem dirigida à criança é uma língua cantada também, mas cantada, uma língua cantada. Uma língua cantada. Eu acho que a gente fala isso em português também, que fala mais cantado, mas eu não sei se a gente fala isso para a linguagem dirigida à criança. Mas o mais interessante é que é manhês, né, ou mothers também em inglês, né? Só que nesse vídeo que você mostrou é um pai fazendo. Paiê? Não sei como falar. É o paiês. O papané em francês. Ou então a gente pode falar que é o nenenês, né? Aí fica mais geral. Nenês? O nenenês, falar nenenês. Essas características todas, então, a gente encontra
se dirigindo à criança, seja pai, seja mãe, qualquer adulto, né? Quando a gente vê um bebezinho, a gente meio que já modula, já adapta um pouco a linguagem para isso, né, Cristelle? Sim, sim. E é universal isso? É em todas. Você falou do nome em português, do nome em francês, do nome em inglês. Quer dizer que existe, isso foi visto, né, observado nessas 3 línguas, em outras línguas, em outras culturas, né? Também existe, também acontece? É universal? A gente não pode falar assim. Na verdade, depende do estatuto que as pessoas vão dar à criança. Se eles vão incluir a criança como uma partenaire conversacional, uma parceria conversacional. Esse vídeo é super interessante, aquela do Gustavo, porque você pode ver claramente que o pai bota o Gustavo como partenário conversacional, realmente. E você tem um troca de torre de fala. De turnos. Ele produz silêncio para incitar o menino a falar, na verdade. E tem essa troca de turno de fala que é muito interessante. O menino ele tem 3 meses nesse vídeo. É como se tinha proto-conversação, como uma troca de falantes, na verdade. Então, isso é muito interessante para mostrar esse tipo de língua. O estatuto que o pai dá para a criança, mas não é a verdade em todas as culturas. Tem cultura em Papouasie Nouvelle-Guiné, tem artigos sobre isso que mostram que tem cultura onde as pessoas não vão falar diretamente à criança fazendo essas exagerações, porque elas vão começar a falar à criança quando ele já fala bem, quando ele já consegue falar bem. Então, a gente pode voltar nesse tipo de diferença, mas, pelo menos na sociedade ocidental, as pessoas usam esse tipo de registro, e não só para criança, mas talvez a gente vai falar também, e não só com criança, pode ser em outros contextos também. Tem uma pergunta aqui, já, Cristelle, tem bastante gente aqui já participando, né? Muita gente mandando um abraço para você, falando que você é muito querida. Um abraço, né, a Marlete, muitas pessoas aqui mandando um oi, a Ale, Carol, o pessoal do Jardim. E tem uma pergunta da Marina Oliveira, ela já falou, né? A gente falou do país. E ela perguntou, será que nesse país manteria também as características de conversação e de prosódia que tem na fala da mãe, né? Ou será que varia? Você reparou isso nas suas pesquisas? Se varia, se tem variação nessas características da mãe falando e do pai falando para a criança? Eu trabalhei mais sobre mãe, mas eu trabalho sobre isso, tentando mostrar a diferença entre os 2 tipos. Manhese, paiês, não sei como falar, papané, Rondal, o pesquisador francês Rondal, ele trabalha sobre essas diferenças, ele não mostra muito diferença, tem a mesma adaptação com pai e com mãe. A diferença é que as mães falam o dobro dos pais. É a quantidade, então, não é a qualidade. É a quantidade, mas não a qualidade. Ele não conseguiu mostrar muitas diferenças no nível prosódico. A gente pode ver nesse vídeo. Depois tem diferença entre as pessoas. Tem pessoas que vão fazer mais, tem pessoas que vão fazer menos, depende. Eu fiz um corpus com 15 mães em 3 línguas diferentes. Essas mães, cada mais é diferente, na verdade. A gente pode ver esse som, talvez, é muito interessado, porque vocês vão ver 3 mais diferentes, em 3 línguas diferentes, inglês, francês e japonês, 3 línguas diferentes. O primeiro extrato é em linguagem, dirigida ao adulto, e a segunda parte à criança. E vocês
vão reparar essas diferenças. Ela está falando a mesma coisa, só que na primeira vez está falando com um adulto e na segunda vez está falando com uma criança. Exatamente, é isso. Em francês, inglês e japonês, é isso? Isso. Tá. A Fernanda vai colocar para a gente escutar o áudio. At bus stop number 2, a little black cat is calmly waiting. At bus stop number 2, a little black cat is calmly waiting. At bus stop number 2, a little black cat is calmly waiting. Esse foi o inglês. Dá para ver direitinho a diferença Dá para falar com um adulto e falar com a criança. Exatamente. Eu pedi às mães falar com um adulto e com a criança dela. Tinha mesmo uma terceira condição, a mãe deveria pensar que a criança estava lá, mas ele não estava lá. E mesmo assim aparecia essa linguagem, mas mesmo assim, mesmo sem a criança ali. Mesmo, mas menos exagerado, intermediário. A gente pode ouvir em francês agora. À l'arrêt numéro 2, un petit chat noir attend tranquillement. À l'arrêt numéro 2, un petit chat noir attend tranquillement. É uma amiga minha. Interessante. Impressionante. Ela estava exagerando muito comparado nas outras mães. Então, depende das pessoas também. Sim. Mas, no modo geral, com as 5 mães que eu gravei nesse corpus, todas estava fazendo essa adaptação. Vamos ouvir em japonês? Ao japonês. バス停2番では黒い子猫がおとなしくバスを待っています。バス停2番では黒い子猫がおとなしくバスを待っています。Tem menos diferença, né? Então, tem uma exageração também, mas não como em inglês e francês, que estava bem mais exagerado. Mas tem uma exageração também. É interessante porque é mais lento também, né? Fala mais lentamente. Eu acho que tem a ver com o imaginário de criança, já que você disse que nem sempre, né? Que você pediu para as mães pensarem que a criança, né, estivesse lá, mas que a criança não estava. Tem a ver com esse imaginário de como eu devo me dirigir a essa criança, né? Não necessariamente o fato da criança estar ali, mas já está no imaginário, né? Está na cultura, não é? Sim, elas fazem. Mas tem uma qualidade da linguagem dirigida quando a criança está lá nos braços da mãe que está diferente. Diferente, tem muito mais, como dizer em português, mais carente, mais afetuosa. Exatamente. Tem mais afeto, é uma linguagem mais afetiva. Tem mais afeto, sim. Crisari, durante muito tempo, assim, a gente vê que as pesquisas, principalmente né, lá no comecinho, quando pensava-se em aquisição de linguagem, muitas vezes pensava-se que a aquisição de linguagem não era afetada por esses fatores sociais, como se a aquisição se tratasse unicamente de um processo biológico que a criança passa. E esse pensamento vem mudando muito, né? A gente vê, principalmente por esses resultados dessas pesquisas que você traz, como questões sociais e questões culturais têm sido observadas como também participantes do processo de aquisição de linguagem. O que essas pesquisas sobre a linguagem da criança podem revelar sobre a entrada da criança nessa linguagem, né? Qual que é o impacto disso? Tem um impacto positivo, um impacto negativo, né? Qual que é o impacto do mãezês, ou do papaiês, ou da linguagem dirigida da criança para a aquisição de linguagem? Tem 2 perguntas, na verdade. Tem uma pergunta sobre o peso dessas pesquisas e a importância desse tipo de língua na aquisição da linguagem. Talvez eu vou começar pela primeira pergunta. Na pesquisa, eu não sei se vocês conhecem esses trabalhos, mas Anne Fernald, durante os anos 70,
80, ela mostrou, talvez pela primeira vez, ao meu conhecimento, que a prosódia era muito exagerada na fala dirigida à criança. Começou nesse ponto. Tinha, nos anos 60 também, Ferguson, o estudo de Ferguson sobre o vocabulário que estava dirigida à criança, que é típico também. A gente não falou sobre isso, mas a gente usa papá, mamá, xaxá, etc. Um vocabulário muito pequeno, na verdade, muito típico, que você encontra em várias línguas, e que ainda mais tem proximidade fonológica. É interessante também, porque vocês podem encontrar os mesmos sons em diferentes línguas. Bom, isso é um outro papo sobre a importância do som, das vogais A, da plosiva, da oclusiva. Em português, eu não sei, plosiva, como você fala? Plosiva. Plosiva, tudo bem. Esses sons são super importantes na emergência da linguagem. A gente sabe que são típicos do balbúcio canônico também, então tem esse... É interessante isso, eles são muito frequentes nas línguas do mundo. Então, essas pesquisas que estava mostrando que o vocabulário, desculpa, era similar nas diferentes línguas, que a prosódia estava muito exagerada. Mostrava que todo esse tipo de língua era importante na aquisição da linguagem, na verdade. Também eu estou falando das características fonéticas, mas tem essa protoconversação que você pode reparar no vídeo que a gente mostrou no início, e que mostra que é muito social tudo isso, que tem esse intercâmbio. Intercâmbio. Entre essa troca, né? Essa troca entre a mãe e o menino, a menina, é muito importante na aquisição da linguagem. Então, eu acho que essas pesquisas serão, no tempo, muito importantes para mostrar tudo isso, numa época onde que as pessoas pensavam que, finalmente, a língua era... Eu preciso de ajuda. Pobre, na verdade? Como você... Pobre. Como se essa linguagem dirigida à criança fosse uma parte de língua, uma língua meio que pobre, né, faltante, errada, e na verdade o que você traz é que ela tem uma riqueza, né, tem uma riqueza prosódica. E uma coisa que eu acho interessante nesse vídeo do Gustavo é o fator discursivo que aparece, porque o pai faz uma pergunta sem palavra nenhuma, né? O pai faz uma pergunta, você quer conversar? E ele para, dá entonação de pergunta, e o menino, né, fala, e fica falando com entonação de resposta. Então, tem uma característica sintática, discursiva, prosódica. Como um extrato tão pequeno, né, algo tão pequeno traz tantos elementos, né, de língua tão importantes, né, Cristelle? E tinha também essa posição, uma hipótese que a fala, na verdade, era pobre também. Sem falar da linguagem dirigida à criança, mas a língua normal. Quando você fala a um adulto, tinha no nível sintático, porque quando você fala normal, na conversação normal, você faz... eu tenho problema, às vezes, com português, então eu vou errar, eu vou voltar atrás de uma palavra, eu vou parar, reformular, tudo isso é normal, totalmente normal quando você fala, mas tinha essa croyance, essa crença, que era um sinal pobre, que uma criança não poderia aprender a língua com um sinal desse.
Só que não, na verdade, tem muitas pesquisas na percepção mesmo que mostram que as crianças têm as capacidades desde o nascimento para processar o nível, por exemplo, prosódico, fonético, etc. Então, já é a primeira resposta, eles têm as capacidades para processar a língua dirigida aos adultos, isso é muito importante. E na linguagem dirigida à criança, tudo é exagerado, como se você usa um modelo, que eu falei já anteriormente, um modelo simplificado de língua. Então, ajuda. E eu não falei também de um estudo de um casal de pesquisador, Papuchek e Papuchek, que mostrava que desde o nascimento os pais, a mãe ou o pai, vão adaptar a entonação no estado da criança, quando ele quer conversar, quando ele é ativo, ou ao contrário, quando você quer calmar a criança, eles vão usar a entonação, a variação de entonação. Então, tudo isso é muito importante. A entonação vai servir para regular a atenção da criança também. E que muito interessante, e a gente faz o paralelo com a música, é que você encontra isso também nos cantos, na verdade. Canto de jogo, berceuse, como você fala, para dormir. Ah, sim. Ô, Cristelle, deixa eu te perguntar uma coisa que apareceu uma pergunta aqui muito interessante. Eu acho que essa questão aqui a gente nem tinha pensado sobre ela. Não sei nem se você vai ter uma resposta para ela. Mas o Robert Gonçalves perguntou assim, ó, se há evidências de que a ausência do manhês retardou ou influenciou negativamente a aquisição da linguagem em alguma criança. Tem alguma pesquisa sobre isso? Se a ausência do manhês, a ausência dessa modulação da linguagem influenciou negativamente alguma criança no seu período de aquisição? Tem, mas eu conheço pesquisas sobre mais que são depressivas, que mais atrás, como falar? Eles são mais en retrait. Introvertidas, né? Por causa da depressão, na verdade. Então, o que a criança vai fazer, ele vai se adaptar, na verdade. Mas aí não seria pela ausência do manhês, seria pela ausência da linguagem mesmo, pela ausência da informação, né? Dessas adaptações. Falando tem cultura onde que os adultos não falam nada de manhês com as crianças, porque elas pensam que se elas falam uma linguagem adaptada, a criança nunca vai aprender. É uma visão totalmente diferente de nossa. Que eu falei mais cedo, que ou você acha que a criança é um partenário conversacional, ou você não considera obrigada. Então, nesse tipo de cultura, você vai falar a língua dirigida adulta, na verdade. Então, não vai impedir que uma criança vai aprender a língua. Mas na verdade, dificulta um pouco, né, Cristelle, se a gente for ver. Porque essas adaptações são, na verdade, facilitações para a criança, né? Traz informações importantes sobre a língua, né? E a gente faz essas adaptações só com a criança ou tem em outros contextos também? Tem muitos outros contextos que eu acho bacanas, todas, porque vocês já experimentaram, ou se você me fala que eu que tenho que falar em português agora com muita dificuldade. Então, a tendência que vocês vão usar comigo é falar mais lento. Porque eu tenho mais dificuldade que uma pessoa que fala português nativamente. Vocês vão falar mais lento, vocês vão exagerar a entonação. Então, todo mundo faz isso. Se adapta de um jeito não consciente,
como os pais não conscientes de tudo isso, você se adapta. A gente tem dois pesquisadores, Giacomi e Heredia, na França, que falam de, é bonito, cooperação exolíngua. Não sei como. Olha que legal. Exolíngua. Você tem uma cooperação, porque você se adapta ao nível de uma pessoa que está começando a falar uma língua estrangeira. Então, aí o primeiro paralelo que a gente pode fazer com linguagem dirigida à criança, tem outro que também é muito bonito, eu acho. É uma amiga minha que fez uma tese de psicologia social. Ela era enfermeira também. Enfermeira, quase a mesma coisa. Enfermeira, ela gravou 15 enfermeiras no hospital onde ela estava trabalhando, falando entre elas e cuidando de pacientes. E ela mostrou que, na verdade, quando era em reanimação, ela mostrou, durante a defesa da tese, ela mostrou um exemplo de uma enfermeira que fala a um homem de 40 anos. Ela fala como o pai de Gustavo fala a criança. Um homem de 40 anos, a enfermeira se dirigindo a ele, se dirige também com essa modulação diferente de voz. E toda a argumentação dela era de falar que a linguagem do cuidado, do soin. Sim, do cuidado. Do cuidado. Ela tinha também um exemplo muito bonito, onde que tem uma paciente que era enfermeira. E quando a outra enfermeira cuida dela, ela fala com essa língua exagerada. E quando tem um momento que as duas falam do trabalho delas, a outra vai mudar o jeito de falar. Ela fala normalmente. E quando ela voltou a cuidar da mulher, que era enfermeira, mas um paciente agora, ela fala de novo, sabendo que ela era enfermeira. Então, toda a argumentação dela era de falar que é um cuidado, uma fala de cuidado. Sim. E você também falou sobre um animalzinho de estimação também, né? A gente faz muito isso com animal de estimação também, né, Cristélia? Sim, e aqui também, eu acho legal, tem uma pesquisa de Dennis Burnham, na Austrália, já de 2010, eu acho. E ele gravou pessoas falando ao pet, fala dirigida ao animal. E também tem essa modulação, também tem essas características. Que é super interessante, que tem essas características prosódicas, mas que não tem hiperarticulação. Eu vou explicar o que é. Quando você fala com criança, tem pesquisadores muito conhecidos como Patricia Kuhl, que mostrou que em várias línguas, vocês vão produzir as vogais, as 3 vogais cardinais, o I, o U e o A, e tudo desenhando um triângulo vocálico no ar. O I o mais anterior, o U o mais... A multimodalidade aí na nossa live. A live já tem a multimodalidade junto, já é um exemplo de multimodalidade. Dá para falar depois sobre multimodalidade. Depois a gente entra nisso também. Exatamente. Mas tem o I aqui no início da boca, o U no posterior e o A o mais aberto. Ela mostrou, era uma pesquisa de 97, ela mostrou que quando uma mãe fala à criança, ela vai exagerar essas 3 vogais. E tem uma extensão desse triângulo vocálico na comparação quando ela fala num adulto. É interessante, porque ela vai fazer que a gente fala na fonética de hiperarticulação. Você exagera a produção da fala, como eu fiz agora. Então, dá para entender melhor, perceber melhor os sons e também fazer para falar de multimodalidade, esse couple, essa relação entre o gesto
o gesto de abertura, por exemplo, como a vogal A, esse gesto de abertura da língua, da boca, desculpa, é o som. E desse jeito a criança vai aprender a fazer melhor essa relação. E nesse trabalho que você citou, então, com os animaizinhos, com os pets, não acontecia essa hiperarticulação? Não tem. Porque, não tem diferença. No final, a gente sabe que eles não vão aprender a falar, talvez, não sei. Inconscientemente, a gente já meio que traz essa informação. A Irani Maldonadi falou aqui que com idosos ela também vê essa modulação, quando a gente está se dirigindo a idosos. Não, é verdade, mas tem essa pergunta também porque quando é com idosos, vocês vão falar desse jeito. O problema é de não infantilizar também. Tem uma bascula, e talvez é por causa disso que tem pessoas que falam não dá para falar esse tipo de língua, ou com criança, ou com pessoas idosas. Bom, eu acho que tem um limite também, é verdade. Quando a pessoa não conseguir... É uma linguagem para cuidar, mas também não tem o limite para não botar a pessoa num estatuto mais baixo, na verdade. Infantilizar. Sim. E também eu me lembro da primeira live que a gente teve com a Roseli, que é uma fonoaudióloga do grupo Jialin, e ela estava falando que, na verdade, que os pais acabam adaptando essa linguagem às fases em que a criança está, né? Isso vai sendo adaptado à linguagem da criança. E que quando a criança já fala, usar esse tipo de linguagem, esse manhês, né, essa linguagem muito para bebezinho, acaba atrapalhando um pouco também da criança se ver como uma criança que já fala, que já se coloca na linguagem, né? Mas tem pesquisa sobre isso que mostram que tem uma evolução desse tipo de língua, que no início, quando a criança é tudo pequeno, você vai exagerar muito, e depois vai diminuir com a idade. E também as crianças vão preferir esse tipo de língua até 18 meses, eu acho. Sim. Mas depois elas vão evoluir na aquisição, e tem um momento que elas não precisam mais desse tipo de língua. Uma outra coisa que é interessante é que os meninos, as meninas de 4 anos já fazem também, com meninos mais pequenos. Sim. A minha diretriz de tese, Gabrielle Konopczynski, ela mostrou isso, ela tem corpos onde vocês podem ouvir uma criança pequena falando linguagem dirigida à criança também. A criança dirigindo-se a outra criança menor. Ela assume esse papel do adulto e assume essa linguagem mais adaptada. A Marlete está colocando também uma questão interessante. Acho que a gente nem vai voltar para o roteiro, Cristelle. Vamos ficar nas questões aqui do chat, que está ao máximo. A Marlete perguntou... a Marlete não, desculpa. A Ananda Santos, a Ananda, perguntou se também são observadas respostas diferentes das crianças no diálogo para essa linguagem. Se quando o adulto fala normalmente, a criança se porta de um jeito, e quando o adulto fala no manhês, a criança responde de outra forma. Se foi observada essa mudança, essa diferença na resposta das crianças a essa linguagem dirigida a elas. Que eu sabe, eu conheci só pesquisa sobre percepção. Bebês muito pequenos, nos primeiros meses da vida, eles não vão prestar atenção às palavras que não são faladas com uma prosódia exagerada. A Isa também, Isadora Cucolicio, eu sempre falo errado o nome dela. Ela falou que ela também observa esse uso no trato com pessoas com necessidades especiais, mesmo adultos, né, com necessidades especiais. E a Marina Oliveira está afiadíssima aqui nas perguntas. Ela fez também um comentário interessante. Ela falou, olha, seria correto, então, dizer que os profissionais, como contadores de histórias e professores, utilizam inconscientemente estratégias de modulação da fala
e outras características prosódicas do manhês como estratégia para interagir com as crianças. Sim, né, Cristelle? Isso é uma estratégia que professores e contadores de história também utilizam, né? Sem saber, na verdade, mas eles se adaptam, sim, porque é muito natural. E esse tipo de língua é muito natural, é como uma pedagogia inconsciente, é muito como se você poderia dar um estatuto à pessoa, saber qual é ela precisa, na verdade. Então, por exemplo, a gente tem um curso de aquisição da linguagem para professores, futuros professores de francês, língua estrangeira, e a gente faz esse paralelo o tempo inteiro, falando que eles vão fazer essas adaptações com adultos, imagina com crianças. Sim, eles fazem, e tem pesquisa sobre isso. Tem interessante. Sobre professor falando a criança pequena, a gente vai começar um estudo com uma creche, com creche bilíngue, sobre gestos, para dirigida à criança e gestos também. Então, tem também a estratégia ligada ao uso dos gestos, porque, para falar de multimodalidade de novo, quando você vai exagerar a entonação, você vai ter essa tendência de exagerar os gestos também, porque eles são ligados na fala. Na verdade, essa questão multimodal também está ligada um pouco a essa linguagem, um pouco não, muito, né? A essa linguagem dirigida à criança ao manhês, porque a face muda, como o corpo se porta com o bebê quando a gente fala dessa forma com ele, tudo isso muda, né? A gestualidade é outra. A gestão de atenção conjunta vai não só para aquilo que a gente fala, mas para como a gente fala e o que acompanha essa fala, não é, Cristelle? A multimodalidade está junto com isso, com o manhês, não está? É porque a gente falou muito dos sons, dos vogais e tudo isso, da hiperarticulação, da prosódia, mas não tem só isso. A minha abordagem é da fonética, eu tenho essa tendência de falar mais disso, mas não é só isso, porque no contexto, na relação social da mãe e do menino, da menina, vocês têm os outros indicadores, o olhar que é super importante, especialmente com meninos ou meninas que têm problema de ouvir, surdez. A gente trabalhou com uma ortofonista, ortofonologia, ela mostrou o filme que ela estava fazendo com pais falando a criança, filmando eles, e depois eles davam conselhos para eles, para olhar o bebê realmente, porque a primeira coisa é olhar ele nos olhos, realmente. Tem essa accroche, esse encontro visual que é super importante já. E tem o corpo também, a linguagem do corpo, os gestos, tudo isso é importante. E a atenção conjunta, isso é muito importante também mais tarde, mas o fato que o pai e o menino ou a menina vão olhar a mesma coisa juntos, vão compartilhar, obrigada, vão compartilhar um objeto comum, por exemplo, de atenção, com o olhar, com um gesto de dedo indicador, por exemplo, de apontar, e a produção também, com certeza. Então, tudo é junto. Tudo interligado. Ligado é muito rico. Cristelle, você falou aí que você pensa muito na questão da fonética, e eu queria que você falasse um pouquinho, então, né, que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto, e você falasse a questão das características, né, em termos prosódicos mesmo, que tem de diferente nessa fala dirigida à criança e na fala dirigida... A gente ouviu aí, né, em português, em francês, em japonês, mas você poderia explicar, mesmo que fosse com termos técnicos que depois a gente traduz para o grande público, qual que é a diferença? O que tem nessa prosódia que é tão diferente que a gente consegue escutar e perceber essa diferença? Quais são as características em termos prosódicos? A primeira coisa, talvez a mais forte que vocês vão ouvir,
é a altura da entonação. A entonação é a melodia da fala. Uma mãe vai falar com uma voz mais alta. Já é a primeira coisa. Mais alta e também a evolução da altura é mais amplo. Vai de grave a agudo, né? É isso. O que a gente pode fazer com a mão para mostrar esse tipo de língua que é super exagerada. Então, tem evolução da altura e a altura mais aguda também, os dois. Mais amplo é uma altura mais aguda. Isso é para prosódia, para entonação. Agora, na prosódia tem a entonação, tem o ritmo, tem os acentos também, tem as pausas, tem tudo isso. Então, se você pega o ritmo vai ser muito mais marcado do jeito que eu falo agora. Se eu falo do tudo, o ritmo é mais marcado, como na música, na verdade. Então, tem esse ritmo com acentos que, no português, por exemplo, que acentos de palavras que vão voltar regularmente, que é uma língua acentual, tudo isso é mais marcado quando você fala a uma criança. Isso é o ritmo, o acento, mais marcado, mais forte. Que tem mais? Tem as pausas, que são mais longas. Mais forte também, você fala mais forte. Então, tudo isso é muito exagerado na fala para a criança. E quando você ouve esses exemplos, é óbvio, a primeira coisa que você vai ouvir são essas modificações prosódicas, mas tem também uma diferença na produção dos sons, a hiperarticulação, que eu já falei, tem... Palavras no diminutivo, ou então com sílabas duplicadas. Sim, sintaxe mais simples, muitas coisas, na verdade. Mas no ponto de vista da fonética é isso, a entonação, o ritmo, as pausas, a intensidade também, tudo isso é exagerado. Cristelle, tem uma pergunta aqui que é muito especial, porque é a pergunta da minha mamãe. A minha mãe está perguntando, Cleusa Nogarini, ela está perguntando aqui sobre a modulação, que também, a modulação acompanhada de gestos, que é observada por profissionais que dão palestras de autoajuda. Sabe palestras de autoajuda? Sim. Então, ela está falando que essa também tem que é muito parecido também com essa linguagem que os contadores de história, storytelling, né? Os contadores de história usam, né? Então, também é isso, né? Se isso tem a ver também com essa questão de inteligência emocional, desse clique, desse gatilho para essa parte mais psicológica, digamos assim. Seria o caso também? Já que os palestrantes, mesmo universitários, eles vão falar mais como nós, eles vão exagerar, desde que quando você fala em público, você vai usar um registro mais professoral, e você vai exagerar, você vai falar mais lento, e você vai exagerar os gestos. Para mim, eu falei já que eu estava da fonética, mas eu descobri realmente esse link que tem, essa relação muito forte que tem entre a fala e os gestos. Isso, eu não sei para autoajuda, na verdade, eu sei que nos trabalhos, por exemplo, um autor que se chama David McNeill, ele mostra que quando você fala, na verdade, você vai gesticular também. Ele fala de gestos co-verbal, com a fala, na verdade, e eles são muito ligados. Ao ponto que quando você vai fazer um gesto, tem uma sincronização entre o gesto e o acento, por exemplo, na prosódia. Ele fala que, na verdade, a gente vai fazer uma programação do tudo, do gesto e da prosódia, da fala, no mesmo nível. Então, eu acho que é isso. Não sei se... Com certeza, quando você vai ver uma pessoa que está fazendo isso, ela está mais
como dizer, encorpada, uma comunicação mais encorpada, vai ter um efeito sobre a pessoa que vai ouvir, porque você pensa que a pessoa é mais, como dizer, mais... Tem uma ênfase diferente, né? Comment dizer? Je peux dire en français. La communication, elle est plus incarnée, plus sincère, on va dire. Mais sincera, mais franca, parece mais livre, né? Flui melhor. Exatamente. Então, mais fluida. Mas eu acho que tem a ver com isso mesmo, tem a ver com essa gestão de atenção que faz com que você entre na conversa. Na verdade, a linguagem dirigida à criança meio que faz isso, faz com que a criança mergulhe nessa conversa, né? E usar todas essas artimanhas é justamente para fazer esse outro, essa pessoa que está interagindo, mergulhar nessa conversa, participar ser um participante dessa conversa, né? Acho que tem a ver com isso. E o Giovanni colocou fez um comentário aqui dizendo que ele vê diálogos entre crianças mais velhas e mais novas na família dele, em que as mais velhas usam manhês com as mais novas, ou também falam as mais novas como se fossem adultos. Então, essas crianças mais velhas tomam o lugar de um adulto, né? Assumem o papel discursivo de um adulto. Então, por exemplo, ele ouviu outro dia, acho que a prima, a filhada falando para a prima, ai, 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 sai daí, senão tu vai apanhar. Se dirigindo à mais nova como um adulto se dirigiria. Isso é muito comum, né, Cristélia? Também o inverso, porque tem com a Alessandra, a gente estava trabalhando sobre humor, uma outra pesquisa, mas é interessante porque tem um menino que imite o pai dele, então ele começa a falar mais rápido, como uma vez mais grave, ele está imitando o pai, falando como um adulto, na verdade. Sim. Ô, Cristélia, e mais duas questões aqui, que as duas têm a ver também. Uma da Irani, ela fala que ela está vendo o manhês nos atrasos de fala. Se você acha que tem alguma relação. E daí também da Paula, acho que é Paula Bucheri ou Bucheri, ela fala assim, sempre me preocupei com a fala infantilizada. E a sua exposição está sendo de grande valia, que é muito importante. E outra coisa é que... eu perdi, mas tem um outro comentário que fala sobre isso também. Relacionando um pouco essa superexposição das crianças, acho que mais velhas até, né, ao manhã, se isso pode trazer atrasos de fala ou atrapalhar o desenvolvimento da linguagem. Acho que é um contraponto aí, na verdade, né, Cristélia? É um contraponto. E nesse ponto, eu acho que Rani seria melhor responder que mim. Mas eu acho que é muito importante de estudar a linguagem dirigida à criança com crianças que têm problemas justamente. A gente trabalha com criança que tem gagueja, autista também, mas eu não estou trabalhando muito sobre isso, mas tem na Bélgica tem um grupo de ortofonistas, de audiofonologa, que trabalha com os pais que fazem um acompanhamento, eles filmam a interação entre o pai, a mãe e a criança, e depois eles vão comentar com os pais como melhorar a linguagem dirigida à criança. Mas é não só a língua, é também o olhar, que eu já falei primeiro, tudo isso, porque é muito importante. Porque é mais difícil falar, por exemplo, com uma criança que tem surdez. Eu me lembro muito bem desse vídeo que tem uma professora minha que era ortofonista, audiofonologa, mostrou para a gente o fato que a mãe não estava olhando o filho dela, e a audiofonologa que mostrou para ela, você tem que olhar nos olhos do teu filho, e desde no momento que ela está fazendo isso, está mudando tudo. Ela se ajusta ao menino e inverso. Então, é muito bonito, na verdade, esses vídeos que ela mostrou. Então, eu acho muito importante, sim. Depois, trabalhar com os pais, porque não é... Mesmo com uma criança autista, a gente está trabalhando
com professores que gravam, que trabalham sobre autismo, que gravam ele durante o diagnóstico. Também isso é muito importante quando eles são pequenos, porque o olhar é super importante, a atenção conjunta, porque a gente sabe que eles têm dificuldade com isso, então acho muito importante. E o inverso, infantilizar demais, também eu acho que não é bom, porque a criança ela vai se desenvolver, ajuda esse tipo de língua num momento dado, mas quando a criança tem um certo nível, não precisa mais fazer isso. Acho que o que a gente mais tem falado é sobre esse ajustamento entre a fala da criança e a fala do adulto. Como isso vai se ajustando, como eles vão negociando essa fala até chegar, né? E a partir do momento que a criança se desenvolve, há um novo ajuste, né? Eles vão se ajustando a partir do desenvolvimento. Eu acho que o problema é quando não tem mais ajuste, justamente. Porque é um problema falar de uma forma muito rebuscada. Isso é uma coisa também que a gente até colocou no nosso roteiro, eu já vou trazer já. Porque muitas pessoas, durante muito tempo, acreditavam que usar essa linguagem, esse tipo de linguagem, essa adaptação na linguagem, seria prejudicial ao processo de aquisição de linguagem, né? Então, que é um mito, porque não é prejudicial. Por outro lado, usar uma linguagem muito difícil, muito rebuscada com um bebezinho, é até uma ruptura, né? É bem estranho, chega a ser estranho. Assim como usar uma linguagem muito infantilizada com uma criança muito, muito maior, também é uma ruptura, também é estranho, causa estranhamento. Então, é esse ajuste, né, Cristélia? Eu acho que é interessante, né, na fala dos pais, dos adultos e das crianças. Mas você quer falar um pouquinho sobre esse mito de que usar a linguagem dirigida à criança é prejudicial? A gente já falou, eu acho que, não, na verdade, eu acho que é uma coisa muito natural. A natureza é bem feita, porque quando você vai... Acontece comigo um mês atrás, como meio sobre... um petit neveu. Recém-nascido. Oui, é muito natural, você faz muito naturalmente, você não pensa, quando você começa a falar, você exagera, e tudo, a minha família estava fazendo isso, homem, mulher, todo mundo estava fazendo, então acho que é muito natural, que não... O problema, talvez, é de impedir as pessoas de fazer, porque tem esse mito que não é bom para a criança, mas um pequeno, ele gosta de prosódia. Posso falar horas sobre isso, porque tem pesquisa na percepção que mostra isso. Eles gostam, porque é um nível, como dizer, favorecido antes do nascimento. Então, tem essa sensibilidade prosódica nos primeiros meses da vida. E depois, eles vão se desenvolver, eles vão trocar de foco. E depois da prosódia, eles vão focar mais sobre os fonemas, etc. E eles vão se desenvolver. Mas eu acho que não é bom de se impedir de fazer, porque é totalmente natural. E quando você, mesmo sem falar da criança, mas quando você encontra uma pessoa que fala uma língua estrangeira, vocês vão fazer. Eu reparo, mesmo para mim, quando eu estou fazendo mais erros de português, ou quando eu sou mais à l'aise, mais confortável, afete o jeito que a fala vai me falar, falando mais lento, ou ao contrário, normal. Então, eu acho muito natural, eu acho que quando está tudo bem. Quando está tudo bem, quando o desenvolvimento se passa bem, tá? Eu acho que é muito natural que no desenvolvimento da aquisição da linguagem, os pais vão se adaptar e vão diminuir depois essas adaptações. Tem pesquisa que mostra isso. Depois, quando tem problemas, quando a criança tem um problema de surdez, etc., como eu já falei, eu acho muito importante de acompanhar os pais, como Irani, queria falar para a Irani que a pesquisadora que faz isso na Bélgica é Christelle Maillard.
Eles fazem grupo de acompanhamento dos pais, observando como eles se adressam a crianças, e como eles podem ajudar para, talvez, se ajustar mais. Na live que a gente fez com a Irani e a Roseli, elas falaram também sobre isso, sobre como crianças que eram encaminhadas para fonoaudiólogos, na verdade, os pais precisavam ser orientados. Muitas vezes não era nem a criança, às vezes eram os pais que precisavam ser orientados. Aliás, eu deixo aqui para todos os que estão nos assistindo a sugestão para que vocês corram lá no YouTube e assistam essas lives anteriores aí, porque tem tudo a ver, todas elas estão muito relacionadas. A Alessandra Vieira fez uma pergunta sobre a questão de crianças surdas, se essa linguagem dirigida à criança também ocorre com crianças surdas, usuárias de línguas de sinais. Também tem uma inês na linguagem de sinais, Cristelle? Isso é uma boa pergunta. Eu até tinha uma vídeo, mas eu não enviei para vocês, onde que vocês podem ver uma mãe falando língua dirigida a crianças, é difícil, dirigida às crianças. Tem adaptação, sim, gestual. Depois tem pesquisador que poderia responder melhor que eu, porque eu não trabalhei sobre línguas do sinal, como Marion Blondel, mas acho muito interessante. Marion, ela trabalha sobre esse tipo de língua, e ela fala de prosódia também. E a gente tinha uma reunião hoje de tarde, ela estava falando de trabalhar mais sobre essa ligação entre prosódia da língua, já falei de altura, etc., ritmo, tudo isso, e de que ela fala prosódia da língua do sinal, que é diferente, que é ligado na velocidade dos gestos, etc. Então, a gente queria trabalhar sobre isso, mas com certeza tem adaptação também nos gestos também. Sim. Tem mais uma questão aqui, a gente está se encaminhando para o final, Cristelle, você acredita? Já passou tanto tempo. Já passou 1 hora, já. Passa rápido. Aliás, todas as lives eu falo a mesma coisa, porque passa muito rápido mesmo. Mas tem uma pergunta interessante aqui sobre o silêncio, sobre as pausas. Você falou que as pausas também fazem parte dessa linguagem dirigida à criança, né? E a Marina Oliveira fala, se fala sobre aspectos fonológicos, mas o silêncio na interação mãe-criança também é muito importante, pois é ele que vai demarcar uma troca de turno e a possibilidade da criança se colocar como interlocutor. O silêncio como pausa, junto com aspectos de entonação que marcam o final do turno, seria o que faz a criança estabelecer a característica dialógica da fala e se reconhecer como um sujeito de conversação? E por causa disso que eu botei a vídeo para começar, o vídeo do Gustavo, porque nesse vídeo vocês podem ver assim, exatamente o que você fala. O silêncio do pai. Ele não fala o tempo inteiro, não. Ele para, ele espera, que o Gustavo vocaliza, na verdade. Então, esse silêncio, sim, é super importante. E talvez, no contrário, talvez que uma mãe que fala o tempo inteiro, que não dá, que não para de falar, que não menaja silêncio para a criança, talvez, não sei qual vai ser o efeito, mas a pausa, o silêncio, eu acho importante, sim. Na troca de turnos de fala, claro, e também a gente está trabalhando muito sobre pausas, com criança que gagueja, na aquisição da linguagem, então, essas pausas são muito importantes, porque elas delimitam também a unidade linguística importante. Elas são ligadas também, as pausas, com a entonação. Eu fiz uma aula hoje de manhã sobre prosódia, e a gente falou sobre isso. A pausa sozinha, tem que trabalhar também sobre o resto. A sílaba acentuada antes da pausa, por exemplo, a evolução da entonação, a intensidade, tudo isso que vai dar informações sobre a estrutura da língua também. Então, a pausa é super interessante para isso, para trabalhar sobre ela. Isso é muito interessante, né? Como tudo isso
traz informações para a criança sobre características da sua língua. Né? Não é só interagir com a criança, é dar para a criança informações sobre a sua língua. Exatamente. Isso é muito bonito. Tem uma última pergunta, Cristelle, da Karina Garcia. Ela fala o seguinte: existem estudos que relacionem essas modulações prosódicas na fala de fonoaudiólogos durante a terapia de fala para crianças com alterações fonêmicas ou alterações fonoarticulatórias? Porque a gente falou sobre professores falando com seus alunos, falamos sobre pais falando com as crianças, crianças maiores com crianças, a gente com pet, enfermeiras né, as pessoas que estão cuidando, mas também tem ali os fonoaudiólogos em terapia de fala. Também tem estudo sobre isso? Você conhece? Eu acho que, porque na França elas fazem uma pesquisa para acabar os estudos de fonoaudióloga, e eu acho que já tinha memória, eu posso mandar para vocês, acho que já tem pesquisa sobre isso, de fonoaudióloga sobre elas mesmas. Legal. Mais pouco, eu acho que não é, eu acho super interessante. Sim. Cristelle, nós estamos terminando já. Nós estamos terminando, mas as perguntas não terminam nunca, porque esse é um tema delicioso, né? É um tema muito gostoso e principalmente é um tema que afeta tanto pais, afeta todos, porque afeta pais, afeta professores. É um tema que inclui pessoas das mais diversas áreas, porque todo mundo que tem contato com criança acaba experimentando esse jeito de falar, que é um jeito todo afetuoso. É muito musical. Como? É muito musical. Muito musical. Muito musical. Eu quero te agradecer imensamente. Assim, foi um prazer. Você é uma doçura. Quero te agradecer muito por você ter compartilhado todo o seu conhecimento com a gente, com uma linguagem tão acessível. Por você ser tão acessível, Cristelle, você é demais, a gente te ama. Eu também. O Gialin te ama, Cristelle. Eu também amo o Gialin. Eu queria voltar no Brasil também. Venha logo. Venha logo, a gente te espera. Muitos recadinhos para você, com corações. Eu quero também convidar todo mundo para a próxima live que vai acontecer daqui 15 dias, sobre um tema maravilhoso e com pessoas também maravilhosas. Preciso aqui exaltar, né, a próxima live, que é sobre a aquisição da língua de sinais, e detalhe, nós vamos falar sobre Libras, que é a língua de sinais brasileira, mas nós vamos ter uma professora que é brasileira, uma franco-brasileira, né, uma professora brasileira, mas que trabalha na França, que é a professora Ivani Fusilier, e ela trabalha sobre a língua de sinais francesa. Então, a gente vai ter esse contraponto aí. E também o Edgleison Alcântara, que vai estar falando também sobre a aquisição de língua de sinais por crianças surdas. Então, assim, um tema super atual e importantíssimo, que a gente vai estar conversando na penúltima live do ano. E a última live do ano vai ser com a nossa chefa, com a Alessandra Del Ré, sobre o humor. Eu garanto que a gente vai se divertir muito. E quero agradecer a todos e a todas e a todos que nos acompanharam mais essa live, que nos fizeram companhia, com as suas perguntas, com os seus recadinhos. Essa live está agora no Facebook, vai estar disponível no YouTube a partir de sexta-feira, e vocês podem mandar suas perguntas, se a Cristelle puder, ela também entra lá no chat, responde. A Cristelle é uma pessoa super acessível. Os e-mails estão passando aqui embaixo, então tem o meu e-mail, caso vocês queiram falar comigo, e também o e-mail da professora Cristelle Dodani, caso vocês queiram desenvolver pesquisas sobre isso ou saber um pouco mais sobre isso. Cristelle, muito obrigada. E beijos para você.